Olá, nos encontramos agora para a quarta etapa da nossa oficina completa de declamação. Nessa etapa, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do ensaio. Como a gente pode usar os espaços que a gente tem em casa para fazer um ensaio mais eficiente, que traga um retorno melhor na hora de fazer a apresentação. Bom, a gente tem que pensar que a gente só vai se preocupar com o ensaio depois que o texto está bem decorado. Então, quanto menos eu tiver que me preocupar com o texto, melhor eu consigo um resultado do meu ensaio. Então a gente já vai decorando o texto, conforme a gente viu no módulo anterior, já com o texto no formato que eu gostaria que ele saísse quando pronto. Quando a gente já tem uma certeza, ou uma quase certeza, de que o texto já foi absorvido, que nós nos apropriamos daquele texto, aí a gente vai começar a pensar em como nós faríamos a apresentação. Então a gente vai se colocar na posição que gostaria de apresentar. Normalmente nós nos apresentamos de pé, voltados para o público, não que isso seja uma obrigação, não existe nenhuma regra que diga que tem que se declamar de pé, mas normalmente se faz isso porque se tem mais liberdade para trabalhar a expressão do corpo e também por uma questão acústica, porque o microfone fica numa posição melhor. Sem contar que de pé a gente tem mais condições de expandir diafragma, de respirar mais fundo e de poder falar com mais fluidez. Então normalmente a gente vai ensaiar já desta forma porque vai declamar desta forma, tá? Lembrando, não é uma regra, é uma opção, mas a opção que mais se busca por trazer mais benefícios na hora de se fazer a declamação. E aí em casa a gente tem ferramentas que a gente pode usar como instrumento para verificar como é que está essa declamação. São várias coisas que eu vejo as pessoas comentando, falando que usam. Eu vejo pessoas falando que declamam na frente do espelho, eu vejo gente que diz que declama com o microfone, outros que só conseguem sem microfone, outros que preferem declamar em casa sozinhos, outros que preferem chamar lá a mãe, o cachorro, o papagaio, para ver e já tirar uma febre de como é que está ficando. Opa, tudo bem? Tô por aqui. Tá gostando do curso? Ah, que bom. Pois a gente fez com muito carinho e é um presente que a gente está deixando para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. É claro que a gente está aí 1 ano e meio parado, o projeto está parado porque a gente está se cuidando e a gente está cuidando de vocês também, ficando em casa e se protegendo e protegendo a nossa família. Então a gente vai deixar aqui embaixo um número de um Pix, que se vocês quiserem ou puderem contribuir espontaneamente, se não for fazer falta para vocês, vai ajudar a gente a continuar trabalhando, desenvolvendo projetos e pensando em coisas legais para trazer para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. Tá bom? Um abração e a gente se vê no próximo módulo, hein? Próximos dias aí, já fiquem ligados que a gente vai apresentar um módulo novo do curso e ele vai até o 10º módulo trazendo coisas legais para vocês. Tá bom? Tchau, tchau! Primeira dica que eu dou é: busca a forma com a qual tu se sente mais à vontade. Como é que tu se sente melhor para poder fazer uma avaliação, uma autoavaliação sobre a tua interpretação que está sendo feita? Se tu gostas de declamar na frente do espelho, não tem problema nenhum. Tu vais te observando. Qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de usar um espelho como referência para declamar? A questão da concentração. Quando tu te olha no espelho, tu vai olhar e automaticamente vai perceber os teus olhos. Isso vai fazer com que tu perca o foco de todo o resto. Se tu vai te concentrar no espelho, no movimento que tu está fazendo com mãos, por exemplo, isso vai fazer com que automaticamente tu perca a concentração no texto. Porque o teu cérebro ele vai focar, vai se concentrar, vai despender mais energia na percepção do que tu está fazendo com as mãos. Então o espelho eu só recomendo como um instrumento quando tu tem muita segurança na questão do texto, de maneira que esses elementos não te distraiam a ponto de perder o texto. Tá?
Pode usar o espelho? Pode, mas tem que tomar esse cuidado quando o texto está muito seguro. Microfone e som na hora de ensaiar. Eu nunca vi necessidade de ensaiar com microfone e som, porque na verdade quando a gente fala, a acústica, né, o áudio, na verdade, aquilo que a gente está ouvindo é diferente um pouco daquilo que a gente está falando. Então isso já faz com que a gente já ouça a própria voz de uma maneira a compreender bem o que a gente está dizendo. Pode usar um microfone desligado ou um microfone falso? Pode, né? Se isso vai fazer com que tu te acostume com o ambiente, te habitue com a presença daquele corpo estranho ali que é o microfone na tua frente, pode, né? Usa um pedestal, um microfone. Quando eu era criança, eu me lembro que eu ensaiava declamando em casa e o meu pai não tinha microfone. Eu me lembro dele fazendo, então talvez alguém vai encontrar ele depois e vai rir disso. Mas eu lembro que ele usava um cabo de vassoura cravado num tijolo de 6 furos e amarrava na ponta do cabo aqui uma escova de cabelo presa na posição. Isso eu me lembro, mas isso muito, muito, muito na minha infância. Eu me lembro disso lá quando eu era criança, 8, 10 anos, sei lá. Eu já me lembro do pai usando isso como uma maneira de treinar em casa o microfone. Deve ter ajudado, senão ele não teria se transformado a lenda que ele é hoje na interpretação de poesias. Mas hoje é muito mais fácil o acesso a esses objetos, então conseguir no próprio CTG lá um pedestal e um microfone não é tão difícil. Não vai interferir na tua interpretação, mas por uma questão postural pode te ajudar, porque tu já vai te acostumando com aquele elemento ali e vai facilitando a movimentação e a tua colocação na frente do público, da comissão avaliadora quando for declamar. O quanto a gente ensaia, tá? O quanto a gente ensaia. Eu gosto de dizer que a gente tem que ensaiar o suficiente para que eu me identifique declamando, para que eu reconheça as minhas falhas e eu consiga fazer um trabalho em cima daquilo que não está bom. Então não adianta eu ficar ensaiando o poema durante horas e horas, que eu vou acabar transformando as falhas em coisas naturais, elas não vão chamar nem a minha atenção. E aí eu vou me acostumando com aquela falha. Então o interessante é fazer um ensaio onde tu perceba o que não está bom, repense, para que no próximo ensaio tu trabalhe de forma diferente. Até quando a gente ensaia? Até o momento onde tu acha que está pronto para subir para o palco, né? Eu gosto de dizer que o poema ele sempre merece um retrabalho, então a gente vai ensaiar sempre, né? E aí quando a gente chegar no palco, naquele momentinho antes do palco, a gente dá mais uma ensaiada ali, que é para simplesmente colocar o texto, né, internalizar a mensagem do poema e transformar aquilo tudo em atos naturais, gestos e atos naturais. Então a gente vai ensaiar. Eu gosto de ensaiar uma vez por dia, por exemplo, quando eu estou trabalhando um poema novo, mas sem ficar horas em cima daquilo ali, senão a gente acaba se cansando um pouco do poema. Claro, lembrem, a gente está fazendo isso depois do poema já seguro na questão de memorização. Então o ensaio ele é simplesmente uma maneira de nos atualizar o nosso corpo e a nossa mente com aquela informação que o poema está trazendo. Esse foi o módulo 4. Espero que essas dicas tenham trazido algumas novidades e algo que ajude vocês a compreender a questão e a importância dos ensaios antes de declamar. Tem que ensaiar, tá? Não adianta imaginar que uma declamação vai sair como a gente imagina sem a gente ter preparado ela antes. Eu gosto de dizer que o ensaio ele é uma forma de nos colocar no momento da apresentação antes da apresentação. Então o ensaio ele nos prepara para aquilo que virá depois. Certo, gente? Nós veremos então no módulo 5. Até a próxima. Então, concluímos esse módulo. Em breve a gente traz um módulo novo. Não esquece de dar aquela contribuição espontânea aí no Pix,
se tu puderes, né, se não for te fazer falta. Isso ajuda a gente a continuar trabalhando e pensando em projetos culturais bacanas para trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.